Então vamos lá, vamos ver como criar esses relacionamentos, né, através aqui do código. Já já a gente volta ali para eles. Para fazer aqui através do código, vou pedir para ele usar o banco de dados que eu estou trabalhando, né, no caso aqui cursos, e vou precisar de fazer uma alteração na tabela. Para alterar uma tabela, eu utilizo o alter table, e aqui eu coloco o nome da tabela. Vai ser a tabela de cursos. Eu vou apagar a coluna com o drop column, né, de ID professor, aonde então eu quero criar esse relacionamento com esse drop column ID professor. Ele vai então deletar para mim essa coluna. Se eu executo isso aqui, ó, vamos verificar, e abro aqui a minha tabela professor. Primeiro eu vou vir com o botão direito atualizar, né? Perdão, a tabela cursos, atualizar. Agora aqui em colunas eu não tenho mais o ID professor. Eu quero recriar esse campo como chave estrangeira, né? Utilizando aí o constraint, que é o FK, para passar a chave estrangeira. Para adicionar um novo campo, eu utilizo então o add ID, o nome do campo, né? No caso vou colocar a mesma coisa, professor. Vou utilizar aqui do tipo small int e não vai poder ser nulo. Ok, para criar a chave eu utilizo o constraint. Aqui eu coloco o nome dela, geralmente a gente coloca FK underline, é o nome do campo. Vou colocar aqui a ID professor mesmo, e utilizo o foreign, REIGN, dessa forma aqui, ó. Ok, beleza. E aqui eu passo o campo no qual eu estou ligando. Eu estou ligando com o campo ID professor da minha tabela, né? E aí eu passo como referência, utilizando o comando reference, a tabela dos professores, TB underline. Se tiver dúvida, só olhar aqui o nome das tabelas. Então eu tenho aqui a minha tabela curso, a tabela categoria e a tabela, deixa eu verificar ela aqui, ó, abaixo, professor. Beleza, tá? TB underline professor no singular. Cuidado que se você tiver colocado no plural, né, você vai ter que inserir aí dessa forma. Deixa eu ver se esse ID está correto. Então aqui dentro de colunas, ó, eu tenho um ID professor, isso mesmo, ok, perfeito. E aqui eu vou então fazer essa inserção, né? Ele fez aí a deleção, agora eu seleciono esse ADD e vou clicar aqui para ele poder estar executando. Ele está falando que tem uma sintaxe incorreta próximo ao campo aqui, né, de ID professor. Vamos então corrigir aqui, verificar o porquê. Deixa eu abrir um pouquinho mais ele. Pode ser aqui, ó, porque ele não está inserido. Eu vou pegar esse alter table para falar que eu estou então querendo alterar essa tabela. Vou executar novamente, agora sim. Então ele vai verificar que tem uma alteração nela, vai adicionar o campo para mim e aí sim ele vai passar a reconhecer esse campo. Vamos vir aqui novamente e atualizar ela. E ele tem que ter essa nova coluna aí, ó. Percebam que aqui ele criou certinho, ó, ID professor, né, como uma chave primária. A mesma coisa eu teria de fazer também para estar inserindo uma informação também, né, dos cursos, fazendo uma ligação dos cursos com as categorias. Isso aqui não ocorre. Deixa eu diminuir as tabelas. Então, tenho aqui a minha tabela curso e a minha tabela categorias. Eu poderia fazer uma ligação aí, né, entre as duas, utilizando esse mesmo recurso que eu passei aqui. Para isso, então, como é só adicionar nela, eu não tenho que deletar, porque na tabela cursos não tenho esse campo, né? Eu posso colocar aqui, ó, ID categoria. Beleza. E aqui a mesma coisa, ID categoria, no nome da chave, no nome do campo, ele vai estar pegando ID categoria da minha tabela TB categoria. Ok, seleciona só essa etapa também e executa. Vamos aqui com o botão direito, atualizar e visualizar, né, dentro das colunas essas duas inserções. Se eu volto aqui no meu diagrama, né, vamos aqui primeiro fechar ele, vou colocar não, vou criar um novo diagrama aqui para a gente visualizar. Então, botão direito, novo diagrama de banco de dados, seleciono as três tabelas. Quando eu adiciono, né, eu já tenho agora o relacionamento entre as tabelas. Então, percebam que ele me mostra que a tabela de cursos relaciona com a tabela de categorias
e a tabela também de curso relaciona com a tabela de professores.